Irmãos, tô com essa cara aqui porque acordei agora. Vai dar 1 hora da tarde, né? Trabalhei a noite toda, glória a Deus. Alguns sintomas que você deve sumir dessa igreja. Um sintoma que você pode perceber: separatista. Essa igreja é separatista. Essa igreja gosta de separação. Ela trata bem os ricos e os mais vulneráveis. É totalmente diferente. Para o dízimo, há uma separação melhor, né? Para as pessoas que dão o dízimo. E para as pessoas que não dão o dízimo, a separação é diferente. Eu tenho exemplos aqui grandes para dar para vocês, que é assim. Que é 90% desses pastores, as pessoas que têm mais condições, que dão o dízimo, o tratamento é totalmente diferente. Isso se chama separatista, separação. Outro sintoma de uma igreja problemática que você deve sumir, não ficar numa igreja dessa, é quando não tem verdades, né? Quando as coisas não são claras. Tipo a presbiteriana mesmo de Lapão e outras presbiterianas. Passa o ano todinho comendo seu dinheiro, gastando o seu dinheiro, vem prestar conta agora no final do ano. É brincadeira uma coisa dessa. Você não sabe quanto é que tem de dinheiro em caixa, você não sabe em que foi gastado. Quando dá uma prestação de conta é rápida, você entendeu? Tem que ter um site, tem que ter algo disposto na cara das pessoas todos os dias para ela ver quanto entra no dízimo, quanto tem em caixa na igreja, quanto está gastando, quanto o presbítero ganha, quanto o pastor ganha, quanto o pastor está ganhando. Essas viagens desses pastores presbiterianos e de outras igrejas que faz nas suas custas, no teu suor, no teu dízimo, né? Que é mentiroso, que os 10% não tem na graça, você entendeu? Se você vê alguma passagem bíblica, não existe nenhuma passagem bíblica que você precisa dar 10%, não há passagem bíblica nenhuma na graça, você entendeu? Se torna anulação de Cristo, a cruz de Cristo, e se torna em maldição. Vocês que não entendem, a questão é essa. Aí não tem esclarecimento nessas igrejas, infelizmente. É uma igreja que você deve correr, você deve cobrar do seu pastor, dos seus presbíteros, dos seus diáconos. Outro sintoma, vamos para o terceiro sintoma, que uma igreja dessa ela é meio bam. Os sintomas. O último a saber é você. Tá tendo guerra na igreja, o último a saber é você. E a conversa do presbítero, a conversa do pastor, a conversa do diácono e de alguns membros religiosos, que a maioria são assim, a conversa fiada deles sabe qual é? Que vai falar para você: olha para Jesus. Olha para Jesus. Todos nós temos defeito. Olha só que mentira. Olha só que engano fazendo para você, para te segurar, para te prender dentro da igreja. E você não pode aceitar uma coisa dessa. Você primeiro tem que saber, você deve ser o primeiro a saber o que está acontecendo, o que está acontecendo, por quê, qual foi, porque você mesmo, você faz parte de uma comunidade e a comunidade pode esconder nada de você. Infelizmente, esse é um sintoma que você não deve ficar numa igreja dessa, enganadora, infelizmente. Vamos para o quarto sintoma que você não pode ficar numa igreja dessa: sofisma, verdades distorcidas dentro de uma igreja, né? Tipo um exemplo eu vou dar, uma igreja mesmo que prega batismo de criança, que é uma mentira, que é um engano. Ele já mente na maior cara de pau, pastores que já mentem na maior cara de pau, dizendo que nós somos filhos da promessa e que nossos filhos são filhos da promessa. Isso é mentira. Nossos filhos não são filhos da promessa. Nossos filhos, a Bíblia fala que só serão filhos da promessa quando eles se lavar no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22:14. Ele está pregando um sofismo, ele está pregando uma mentira. Isso era para o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. Não tinha nada a ver na graça. Só é filho de Deus, só é lavado, só quem será salvo, só quem for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Apocalipse 22:14, é só você ler. Isso é um sofismo, isso é uma mentira. Outra mentira: pastores, tipo presbiteriana mesmo, na minha igreja que eu congrego, na presbiteriana, pastor faz batismo pedindo às pessoas para prometer que vai sustentar a igreja através do batismo. Isso é um sofismo, isso é uma mentira. Isso não tem na Bíblia. Se você for na Bíblia, não existe passagem nenhuma, nenhuma perto. Para chegar perto, não existe. Isso é um sofismo. É um sintoma que você não pode ficar numa igreja dessa. Que é uma mentira, que é um engano, que não tem na Bíblia. Vocês comem, engolem. Só que é pecado, é desobediência. Isso não é praticar a verdade, isso não é praticar a Bíblia, como eles dizem, que o livro de regra e fé e prática é a Bíblia. Isso é mentira, isso não tem na Bíblia, não pode. Isso é cartilha da igreja. Isso não existe. Isso é uma afronta contra a palavra do Senhor, isso é uma afronta contra a cara de vocês. Como soa de vocês, ainda tem que prometer, tipo, ainda pega Eclesiastes para intimidar vocês 5:4.
que quem fizer uma promessa diante de Deus, né, que prometa, para intimidar você, para depois, no erro, eles meterem na sua cara falar isso aí para te intimidar, para te manipular. Se isso é jogada mesmo, isso é sofisma. Só cai quem não lê Bíblia, você entendeu? São vários sintomas nessas igrejas. Igrejas que falam que a salvação só está ali, igrejas que falam que você será salvo ali, que a salvação é só ali, igrejas que fala que coloca algum nome de alguns líderes, né, que esse ninguém pode tocar, que ele que deu a visão de Deus e que Deus deu, ninguém pode falar que é perfeita, não. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o que seu pastor, sua igreja está ensinando. Esses fundadores de sua igreja falar que esse cara teve a visão de Deus, que ele é perfeito, não tem defeito, pode correr, porque a Bíblia fala que o único caminho é Jesus. Você entendeu? Se um cara botar um fundador, um mestre, que ele foi lançado por Deus, que ele não tem defeito, que os fundamentos da visão dele estão na palavra, meu irmão, corra dessa igreja, porque não há ninguém perfeito nessa terra, porque não tenha dúvida disso, que tem algo de errado. Tem algo de errado e você não está percebendo. Então esses são os sintomas de uma igreja mentirosa, enganadora, que você deve correr, que você deve confrontar esses líderes falsos, né? Mentirosos, enganadores. E o último sintoma é a maior cara de pau que tem, que vai tocar mais em vocês, que vocês acreditem. Ainda vocês pregam, vocês fazem algum vídeo na internet falando: aqui é a casa de Deus. Isso é uma afronta contra a palavra, isso é uma afronta na sua cara. Quando você está reunido, ele é mentira, ali não é a casa de Deus. Aí, o templo nunca foi e será a casa de Deus. Porque a casa de Deus, a morada de Deus é no seu coração. Quando você se arrepende, quando você se converte, quando você segue a Jesus, quando você ama as coisas de Jesus, quando você larga de amar o mundo, quando você começa a amar as pessoas, quando o amor de Jesus é derramado no seu coração, ele vai fazer habitar dentro da sua alma. Não sou eu. Quem vive em mim é Cristo. Gálatas 2:20. Cristo vive em mim. Cristo vive dentro de você. Leia lá, Gálatas 2:20, que o apóstolo fala. Vê outras passagens bíblicas, você entendeu? Então cuidado, meu irmão. Cuidado, eles pegam salmos também. Me disseram, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se você ler o texto e o contexto desse texto aqui no salmo, está falando Davi, quando está voltando para Jerusalém, que era a casa de Deus, a casa do povo de Deus. Jerusalém é a cidade que Deus deixou para o povo. E as pessoas pegam como um templo, interpretando um texto totalmente diferente para te enganar, falando que ali é a casa de Deus, Deus mora ali. Isso é mentira, engano, pastor mentiroso, igreja mentirosa, louvores mentirosos, enganadores que falam, né, essa casa é sua, essa casa é sua. Isso é uma mentira, isso é um engano. Então, irmão, abra teu olho, cuidado com isso. Se algum sintoma desse aí, confronte, fale a verdade. Não omite de falar a verdade, porque Cristo é contigo.